Valor em investimentos na bolsa de valores de pessoas físicas. Basicamente é o seguinte: quais estados têm a maioria dos investidores em valor total, né? O mapa aqui da Terra Geografia, a fonte é o B3. Para surpresa de quase ninguém, como o valor total, ele mais ou menos segue o PIB do Brasil. Eu digo mais ou menos porque São Paulo, por exemplo, tem 217 bilhões, enquanto Minas Gerais tem 38 bilhões. A diferença do PIB entre os estados não é tão grande assim, em comparação com os investimentos. Rio de Janeiro também está com 67 bilhões. Um valor bem alto. E aqui no Sul, é um outro exemplo, né? O Paraná tem um PIB um pouco maior que o Rio Grande do Sul, mas está um pouco abaixo. Santa Catarina está com um percentual bem alto. Depois vem o Distrito Federal com 11 bilhões. A Bahia com 10 bilhões investidos na bolsa. E depois os outros estados é bem menos. Mais ou menos segue a economia do Brasil. Eu digo mais ou menos que, por exemplo, aqui no Maranhão, a galera investe mais do que no Mato Grosso, sendo que o Mato Grosso tem mais PIB que o Maranhão. Na área roxa, moram mais pessoas do que na área verde. Olha que coisa absurda. Mas o mapa aqui da Terra Geografia, basicamente o que tá fazendo é o seguinte: município de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que é o Distrito Federal inteiro, pra quem não sabe, Salvador e Fortaleza. São as 5 maiores cidades do Brasil. A área em verde é uma quantidade insana de estados: Sergipe, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e o Amapá, juntos, tem menos gente do que essas 5 cidades. É surpreendente porque você vê o quão mal distribuída é a população brasileira. Isso é comum, né? É difícil um país que é distribuído certinho. Os Estados Unidos não é distribuído certinho, mas é um país continental igual ao Brasil e é mais bem distribuído, é um pouco mais espalhada a população. Tanto que você pega o estado mais populoso lá dos Estados Unidos, que é a Califórnia, tem bem menos gente do que em São Paulo. É muita gente ainda que tem, mas é bem menos. Daria também pra dizer que é toda a região norte, todo o centro-oeste menos Goiás e o Distrito Federal, obviamente, e Sergipe. É uma outra maneira de enxergar isso aqui. Holanda / Países Baixos, pra galera não encher o saco, em 1300 versus Holanda / Países Baixos em 1900 a 2000. É interessante porque a Holanda ganhou o território, a guerra Holanda versus mar, a Holanda tá ganhando. Os Países Baixos são baixos, mas nem tanto assim, ó, tá ganhando, pô. Por isso que tem tanto medo, assim, né, do nível do mar aumentar e essa região inteira aqui ser inundada, porque boa parte é recuperada do mar. É interessante ver também como é que os jogos da Paradox erram, né, em demonstrar a região aqui dos Países Baixos, mais especificamente da Holanda mesmo, né, que é uma província. Olha isso aqui. Em todo jogo da Paradox que passa antes dessa data, vai ver que essa região aqui é inteirinha, igual atualmente. Sendo que na vida real, vocês podem ver, não é, né? Era boa parte inundada. PIB per capita da África em comparação com a China em 1980 e em 2016. Por que isso é interessante? Em 1980, a maioria dos países da África, ou melhor dizendo, todos, com exceção da Uganda e de Guiné-Bissau, tinham um PIB per capita maior que a China. Já em 2016, todos com exceção. Você sabia que desde 1836... 101% das pessoas não se inscrevem no canal? É isso mesmo, olha que absurdo. Então, se você quiser ter paz na sua vida, se inscreva no canal aí e pode continuar com o vídeo. Só se você se inscrever no canal, viu? Senão não pode continuar, proibido. Da Guiné Equatorial tem um PIB per capita menor. Isso é surpreendente para ver como que a China conseguiu se desenvolver em tanto pouco tempo. Nos países mais pobres do mundo, há 40 anos atrás, um país com desenvolvimento ok hoje em dia, porém com um potencial absurdo, né? Se eu não me engano, a China já passou o Brasil em IDH, sendo que você pegar a IDH da China dos anos 90 era menor que o do Brasil, consideravelmente. Eu acredito ainda que algum país da África vai conseguir se desenvolver na mesma velocidade da China atual. Eu não sei qual, mas algum vai conseguir. Botsuana é o mais próximo, né? Botsuana já começou o desenvolvimento anteriormente. Agora, o Brasil, sinceramente, eu não tenho muita fé, infelizmente. Antes que alguém pergunte, a fonte do mapa é o Banco Mundial e o FMI. Inclusive, fica a dica aí pra quem gosta de fazer mapas. Use esses dois sites de fonte. É bem fácil entrar neles e pegar qualquer estatística que você imagina. Principalmente o FMI. Liberdade de expressão na Europa. Não consegui achar a fonte desse mapa, mas ele mostra algumas coisas óbvias, né? Por exemplo, Rússia, Bielorrússia, na menor liberdade de expressão da Europa. Azerbaijão também um percentual bem baixo. O leste europeu, em geral, uma liberdade de expressão um pouco menor, porém com algumas exceções. As aqui de Polônia, Romênia, Moldávia, Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro e Macedônia do Norte. Tem aqui entre 65 e 75 pontos. Eu acho que eu já cheguei a ver a fonte desse mapa sim, que nele aqui não tá escrito. É um site que faz esse ranking. Não tô lembrando o nome agora. Escandinávia, maior nota.
de liberdade de expressão. Portugal e Irlanda, os melhores aqui. Qual o segundo país do Reino Unido mais pesquisado nos estados do Brasil? Porque segundo a Inglaterra é o primeiro em todos, sem surpresas, né? A maioria das pessoas que você for conversar na rua não são lá muito conhecedores de geografia, nem sabem muito bem a diferença de Inglaterra e Reino Unido. Eles acham que é a mesma coisa. Grã-Bretanha também entra nesse meio e é aquela mistureba, enfim. Aí entra Ilhas Britânicas, que aí já inclui a Irlanda inteira também. Enfim. A maioria é a Escócia, que também acho que não é pra surpresa de ninguém. É o segundo mais conhecido, principalmente por conta de whisky. Muita gente deve pesquisar whisky escocês, aí cai em Escócia, enfim. País de Gales é meio surpreendente, viu? A fonte é o Google Trends. Dependendo do jeito que você pesquisa no Google Trends, dá errado, viu? Já fica a dica aí pra vocês quando usar o Google Trends de fonte. Irlanda do Norte é mais estranho ainda e seria o Amazonas e Sergipe. Esse mapa aqui ele é interessante por um único motivo. Se você bater o olho nele, você vai achar que são os estados americanos escrito em inglês, mas não, é em alemão. Por que engana? Porque o único estado americano que em alemão o nome muda é a Califórnia, que vira Californien. O resto é igual. Canadá, escreve com K em alemão. México com K. Cuba com K. Eles gostam de K, hein? Rússia chama Rusland. Mas os estados americanos não. Aí só muda a Califórnia. Você sabe o que é a Bósnia? Você não sabe o que é Bósnia. Todo mundo acha que Bósnia é aquele país, né? Bósnia e Herzegovina. Quando a gente vai falar o nome dele, que é dar uma resumida, a gente fala só Bósnia, mas tá errado. Bósnia é essa região aqui da Bósnia e Herzegovina. Essa região mais ao sul chama Herzegovina. Então o país é literalmente a junção dessas duas regiões, o nome. A principal é a Bósnia. Por isso que a gente tem a mania de chamar de Bósnia. E também porque vem primeiro, né? Não chama Herzegovina e Bósnia. Chama Bósnia e Herzegovina. Estados com reconhecimento limitado. Tem um monte no mundo, alguns mais conhecidos, outros completamente obscuros. Exemplo aqui da Abcásia. Não é todo mundo que conhece a Abcásia. A pontinha da Geórgia. E você pensa que a Geórgia termina aí? Não. Ossétia do Sul, que também fica na Geórgia. Tem a Palestina, que não é reconhecido por todo mundo, mas é o mais reconhecido dos com reconhecimento limitado. É reconhecido por 138 países, incluindo o Brasil. A Transnistria, que é um pedacinho minúsculo da Moldávia, que é reconhecida só por 3 não membros das Nações Unidas. Então não é reconhecido por nenhum país que é reconhecido, basicamente. Você pensa que terminou por aí? Claro que não. República de Donetsk, República de Luhansk, República de Artsakh, que é basicamente um pedaço do Azerbaijão, que a população é armênia. República da Somalilândia, não é reconhecido por ninguém, inclusive, é o menos reconhecido aqui. É um pedaço da Somália, que, se eu não me engano, é de fato independente. República da China, mais conhecido como Taiwan, que é conhecido por 13 membros das Nações Unidas. Saara Ocidental, é conhecido por 41 membros das Nações Unidas. E a Ossétia do Sul. Normalmente, esses países não reconhecidos reconhecem uns aos outros. Chipre do Norte, a parte do Chipre que a maior parte da população é turca, ou de origem turca. República do Kosovo. Kosovo é reconhecido por 97 membros das Nações Unidas e Taiwan. O mais importante desses aqui, né, economicamente dizendo, e maior em população, é Taiwan. Por que Taiwan não é tão reconhecido assim? Porque basicamente, se você reconhecer Taiwan, a China vai comer sua alma. Então, meio que você tem que escolher qual que você reconhece. Se é a China ou se é Taiwan. Esse mapa, ele é uma arte em pixel art, feita pelo Warm Candy, que é um membro do meu subreddit. Eu achei bem feito, quis mostrar aqui pra vocês. Como, por exemplo, aqui o Império do Sol Nascente, em 2022. São todos países fictícios. Será uma monarquia semi-absolutista, a capital é Tóquio. O PIB é 105 trilhões. A fundação seria em 1951, né? Seria como se o Japão fosse vitorioso na Segunda Guerra Mundial. Fez 17 artes dessas aqui. Vou mostrar só algumas, porque senão fica muito longo o vídeo. O Smith de cada país. Smith é ferreiro, em inglês. Diversos países da Europa também tem um sobrenome que remete a isso. Os que são de origem germânica são mais parecidos, né? O caso aqui da Holanda, que é Smith. Alemanha, Schmidt, sobrenome muito comum, inclusive, até aqui no Brasil, né? Quem é de origem alemã, você vê bastante esse sobrenome. Dinamarca, Suécia, Noruega é Smed, e termina por aí. Em Portugal é Ferreira. Então, se você é um Ferreira, você é um Smith também, é da mesma família. Herrero, em espanhol. Em francês eu me recuso a pronunciar. Em qualquer outra língua também aqui, viu? Que não seja germânica ou do latim, porque eu não consigo, sinceramente. Tirando o Kowalski aqui por motivos óbvios. Pinguim polonês. A Itália é Ferrari. Ah, que interessante. Então a Ferrari, se fosse feita em Londres, ia chamar Smith. Dívida pelo mundo. A maioria dos países do mundo tem dívidas colossais. Vamos começar com os maiores. Japão. 262% do PIB. Isso significa que você precisa de 2 japães
não ser o plural de Japão, e meio pra você pagar a dívida de 1. Grécia, uma Grécia, 0,8. Pra pagar uma Grécia só. Itália, uma Itália e meia. Estados Unidos, um Estados Unidos e mais 1/4 de Estados Unidos pra pagar a dívida de um Estados Unidos só. O Brasil é 91%, é quase um Brasil também. O que menos deve no mundo, se eu não me engano, era a República Democrática do Congo. Mas aqui no mapa não tá mostrando o percentual. Então, no caso aqui, dos que tá mostrando o percentual, seria a Rússia, com 16%. Detalhe pra Noruega, Suécia e Dinamarca, que na contramão dos países super desenvolvidos, tem uma dívida bem pequena. Suíça também tá nesse grupo. Tá bem pequeno aqui, não vou nem dar zoom pra não avacalhar a qualidade do mapa. Tipo de energia mais usado na Ásia. Por que isso é interessante? Nenhum país praticamente é renovável. Em cinza, são os países que mais usam carvão. Esse salmão é gás natural. Nessa cor de óleo de carro é petróleo. Pra surpresa de ninguém, né? Todo mundo aqui no Oriente Médio vai usar gás natural ou petróleo. É extremamente rico nesses recursos, né? Não faz sentido usar outra coisa. Apesar de não ser renovável. Poluir pra cacete. E o que mais tá construindo aqui, usinas renováveis, né? Que não poluem, é a China, por incrível que pareça. Ela tá aumentando bastante o número de usinas nucleares. Não é renovável, mas não polui muito. Também de usina eólica, solar e um monte mais de outra coisa. Marca de carro mais vendida em cada estado do Brasil. É interessante porque esse mapa ele não bate exatamente com os carros mais vendidos. Por exemplo, em São Paulo, o carro mais vendido foi o Hyundai HB20. Porém, a marca mais vendida é Toyota. Santa Catarina foi o Jeep Compass, mas a marca é Toyota também. Rio Grande do Sul, Toyota. Mato Grosso do Sul, Toyota. Mato Grosso, Toyota. Tocantins, Toyota. Rondônia, Toyota. Estados com bom gosto. Toyota é a melhor dessas aqui, disparado. Fiat em todo o Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Minas Gerais é óbvio, né? Tem a fábrica da Fiat aqui, a maior do mundo, que é a fábrica de Betim. Nenhum lugar do mundo produz tanto Fiat igual em Betim. Renault, no Paraná. Rio de Janeiro, Goiás e o Distrito Federal. E deve ser por conta do Kwid. Kwid mais o Sandero. Aí acaba que vira a marca mais vendida. Chevrolet, só em Roraima. Fiat também em boa parte do norte, né? Excluindo Tocantins e Rondônia. Cobertura e uso da terra no Mato Grosso do Sul. Esse mapa foi feito pelo mapa temático. Por que é interessante de ver isso? A área que era coberta por água e campo alagado no Mato Grosso do Sul em 85 era bem maior que hoje em dia. No caso que 2020. Olha isso. O tanto que perdeu. Se você olhar aqui a comparação, diminuiu muito. A área urbanizada mesmo cresceu um pouquinho, né? Não aumentou tanto assim, não. O maior problema mesmo é a agropecuária, que tomou boa parte do estado, e a região que tá plantada exclusivamente soja. Olha o tanto de soja que tem no Mato Grosso do Sul. Muito maior, cara. Mas a região de soja mesmo não fez um prejuízo tão grande, não. Se você for observar, em 85 era agropecuária, né? E passou pra soja. Não desmatou muita área só pra plantar soja, não. O problema mesmo é da agropecuária, né? E aí sim desmatou a vegetação nativa. O tamanho da dívida dos estados do Brasil. Mapa aqui feito pelo Brasil em Mapas. Infelizmente a fonte, a pessoa que enviou o mapa, arrancou. Essa cor preta são os estados que têm mais de 100% da receita corrente como dívida. Detalhe pro Rio de Janeiro, que é o campeão, que é 198%. Rio Grande do Sul com 182%. Minas Gerais com 170%. Mas também tem São Paulo com 126%. O resto dos estados do Brasil, só Santa Catarina que vai ter um percentual mais preocupante. O resto é bem baixinho. 30% a 50% da receita corrente líquida. Ou 10 a 30% e até menos de 10% em vários estados. Detalhe que para os estados com as maiores economias aqui, estão com a dívida pequena, é o Paraná. É entre 10% e 30%. Pratos típicos da América do Sul. Eu já fico revoltado com esse mapa porque não tem o pão de queijo. Como é que você faz um mapa de pratos típicos da América do Sul e não coloca o pão de queijo? Eu acho que foi feito por um gringo. Com toda sinceridade. Brasil. Coxinha, churrasco, galinhada, tacacá, feijoada, pato no tucupi. Eu adoro o nome desse prato. Pato no tucupi é um nome muito pica. Maniçoba, carne de sol e só. O que eu prefiro aqui entre todos esses é coxinha, churrasco, galinhada e feijoada. Pato no tucupi eu nunca comi. Tacacá eu nunca comi. Maniçoba eu nunca comi. E não pretendo, eu não achei muito legal, sinceramente, sem querer ofender. Carne de sol, eu já comi também, é bom, é ok, mas é inferior a esses aqui. O mais legal aqui é a sopa paraguaia, que eu acho que eles trocaram de lado, porque isso aqui não é uma sopa. Eu não acredito que tem um prato que chama sopa paraguaia no Paraguai e não é uma sopa. Eu me recuso a acreditar. Uruguai é o chivito, que nome legal, né? A Argentina tem vários pratos que são considerados bons, e eu nunca comi nenhum. O Peru tem o ceviche, que é bem famoso, né? O pastel del choco. Equador com uma fritada. Pollo a la brasa. No Peru também, que é autoexplicativo, né? Se você souber um pouquinho de espanhol. O Venezuela tem um prato que parece um prato brasileiro aqui no pabellón crioulo. Enfim, bem legal os pratos, viu? E a França também, que no caso aqui na francesa, tem um prato que parece uma feijoada. Produção de café no Brasil.
Mapa feito pelo Mapa Temático, fonte IBGE. Safra 2022. Para surpresa de ninguém, o maior produtor de café do Brasil é Minas Gerais. Porém, o Espírito Santo, que é bem menor, ainda fica com um percentual alto, viu? 30% da produção de café do Brasil. Em Minas Gerais é 45%. Se você juntar os dois, dá 75% da produção do café brasileiro. E se você ainda botar São Paulo e Bahia, aí fecha com quase 95%. Se eu não me engano, Minas Gerais, sozinho, é o maior produtor de café do mundo. E tem um monte de estado brasileiro que é sem produção ou basicamente um percentual minúsculo. As aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Nordeste. Último mapa do vídeo são os municípios com maior PIB per capita do Brasil. O município com o maior PIB per capita do Brasil, para quem não sabe, é Presidente Kennedy. Tem um PIB per capita de 715 mil. E a cidade não é rica, bizarramente. Se não me engano é porque tem um porto na cidade, o que faz que o PIB per capita do município seja abismal. O segundo aqui seria Canaã dos Carajás, com 548 mil. É absurdo até se você converte para dólar, né? É quase 100 mil dólares. É bastante coisa. Se eu não me engano, esse município não fica na costa, então deve ser mineração, eu aposto. Detalhe para alguns nomes bizarros aqui, né? Tipo peixe, cabedelo. Aí o maior PIB per capita de município dos estados é o Acre, que é Rio Branco, que é a capital. Só 13 mil. Disparado menor. Inclusive, a capital não é muito comum, né? Ser a cidade com o maior PIB per capita. Costuma ser cidades pequenas com alguma atividade econômica e gera muito dinheiro. Caso que Boa Vista também vai ser a capital e acho que só, pelo que eu tô vendo aqui. Enfim, galera, deixa um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros: Viana, Nighthawk BR, Vitor Eduardo, Zdrake, Vinícius Augusto, Sigma GF, Estourando Coisas, Thiago 4281, Samuel Ramon, Heavy Mental, Anônimo Chinês, Arthur Cassuli, Kenzo Sakamoto, GTR Fnatic, ST4, Kenson R, Laércio Silva, Marlon Rodrigues, Messi Careca, Andrew Ramírez, T-Plays 42, Gustavo Capaz, Augusto Barbosa, Thiago Pli, Gabriel Favoreto, Zel, Xian TV e Needle. Muito obrigado por se tornarem membros.